no sentido de estar orientando a população do que é um alimento saudável. E quando a gente fala da farinata, ele perde algumas características que faltaram para nós no entendimento do que é efetivamente esse alimento. Então, nesse sentido, a principal colocação do Conselho é de que ele fere o direito humano a uma alimentação saudável, equilibrada. Por quê? Porque não é um alimento in natura, é um alimento ultraprocessado. Nosso guia alimentar coloca isso como uma necessidade, né? Oferecer um alimento de qualidade, que tenha as características mínimas para que possa ser acessado à população. Então, inúmeras leis foram criadas, né, ao longo desses últimos 10, 15 anos, que são fundamentais, né? A lei da agricultura familiar, que reconhece a agricultura familiar com potencial, mas outras políticas públicas. O PNAE é uma das mais importantes, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Obriga os prefeitos a comprarem, no mínimo, 30% da produção da agricultura familiar. E local, né? Local. Então, São Paulo tem possibilidade de produção fantástica da agricultura familiar para pôr na mesa das crianças, né? Na escola, para que as crianças possam se alimentar de forma saudável, que esse é um conceito saudável, em quantidade suficiente e ter a alimentação como um direito. Acho que isso é muito importante. A alimentação tem que ser vista como um direito em quantidade e qualidade. Nós sabemos muito bem que a infância é o momento mais importante que você vai lá e explica para a criança. Sim, a formação do hábito alimentar. Como que é dar uma farinata para uma criança na ração humana? Essa a grande questão do programa, né? Nós não tirarmos a possibilidade da criança ter um acesso in natura, reconhecer o alimento. A gente já tem uma limitação por estarmos nos centros urbanos. Se a gente tira um pouco isso, a gente tende ao quê? Para seguir para os industrializados, para seguir para uma linha que não é o que a criança vai reconhecer que ela precisa na primeira infância. Essa é uma luta importante, a produção de alimentos de qualidade, né? Sem contaminação. Eu até pergunto assim, se as pessoas sabem quantos litros de veneno tomam por ano com alimentos que são produzidos com agrotóxico. Exatamente, que é outra luta, em torno de 7 litros de venenos por ano. Imaginem que nós estamos tomando 7 litros de venenos por ano. Alguns deles já não estão mais em uso em alguns países, mas aqui se utiliza. Então, a agricultura familiar tem demonstrado potencial de produção e essa produção de qualidade. Parte porque como é pequena a produção, né? Então você consegue fazer o controle agroecológica, orgânica. A integração, né? Agora, eu acho que o governo de São Paulo perde uma oportunidade muito grande de não fazer esse investimento e cometer um suicídio ao anunciar uma política dessa que, na nossa opinião, é desastrosa. Não tem espaços que estão abandonados. Ao redor da capital, deve ter vários espaços que são possíveis de produzir e a prefeitura poderia otimizar isso para ir caminhando numa perspectiva cada vez melhor de ter produção de alimentos saudáveis. Eu acho que esse é o grande... tornar sustentável a alimentação. Não comer produtos envenenados, né? E cada vez mais valorizar os produtos da agricultura familiar e fazendo esse processo de diálogo do consumidor com quem produz. Isso é muito importante. Eu acho que esse constitui-se num desafio do século.